Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando para participar conosco de mais uma live realizada pelo NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Sejam todos bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Só aguardando mais um momento para que as pessoas possam também entrar. Boa noite, boa noite. Boa noite, poeta Lenildo, que será o nosso palestrante dessa noite. Só aguardando aqui para que ele possa interagir conosco. Flávia, Marcílio, sejam bem-vindos em mais uma live, realização do NEAM. É um prazer tê-los conosco nessa noite. Vamos aguardar só mais um instante para que possamos chamar o nosso amigo Roberto. Boa noite, seja bem-vindo. Aguardando Lenildo. Giselda, boa noite. A todos que estão entrando para participar de mais uma live pelo NEAM. É um prazer tê-los conosco, é uma satisfação essa comunhão junto à família NEAM, interagindo, recebendo boas vibrações, boas energias. Olá, que esses boa noite sejam todos abençoados, energizados, com muitas bênçãos. Só aguardando o nosso amigo Lenildo também, para que possamos hoje iniciar a palestra, que vai ser com o tema Família, Deus, Jesus e nós. Olha que família! Tem família universal maior e maravilhosa, mais do que essa, que somos nós, com o Mestre Jesus, com o nosso Pai, o nosso Criador. Então, só aguardando o nosso palestrante Lenildo, para que possamos começar. Eu vou fazer o convite para ver se, através da comunicação, a gente consegue. Só um momentinho que vamos interagir com ele. Já enviei o convite. Vamos só aguardar para que ele possa interagir conosco. Organizando aqui. Eu enviei o convite para o poeta Lenildo, nosso trabalhador da casa. Só aguardando que ele aceite. Vamos ver aqui. Agora, vamos lá. Pronto. Vamos já começar. Doutor Irineu, boa noite. Que a paz do Senhor esteja convosco. Vamos agora iniciar mais esta live. Ele já está começando aqui já se conectar conosco. Vilma, boa noite. Olá. Amigo Lenildo, está me visualizando, me ouvindo bem? Está tudo bem, Helen. Ótimo. E não estou vendo um movimento da sua parte, mas estou lhe ouvindo e estou vendo a sua imagem. Vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem? Está bem situado? Estão todos nos ouvindo? Para que possamos começar. Acho que a conexão não está 100%, mas eu estou lhe visualizando. Está continuando me ouvindo, Lenildo? Eu estou lhe ouvindo e vendo muito bem. Ótimo. Tá. Silvia, boa noite. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou iniciar com a prece para que não possamos perder tempo, porque hoje o tema é esplêndido, né? Falar dessa família universal, do nosso Pai Criador. Vamos agradecer a todos que estão participando conosco, para que possamos interagir nessa palestra. Pedimos ao Mestre Jesus, nosso guia, que possamos, nesta noite, a Ti, Mestre Jesus, rogar a Tua luz, que recebamos a Tua luz, todos, que nesse momento possamos
abrir a mente, o coração ao entendimento, que possamos refletir diante da mensagem desta noite, que possamos, através dessa explanação, nos edificar mais e mais. Por isso, rogamos a Ti, Mestre Jesus, e à espiritualidade que nos assiste. Estejam conosco, hoje e sempre. E com a permissão do mentor da casa, Dr. Aristides Monteiro, vou passar a palavra para o nosso irmão Lenildo, colaborador da casa também, com o tema, reforçando o tema, família, Deus, Jesus e nós. Com você, Lenildo, fique à vontade e muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Hélida. Boa noite a todas as amigas e amigos que estão agora conosco. É uma horinha que a gente está tirando dessas 24 horas do dia para Deus e para Jesus. E quando a gente vai falar com Deus, o próprio Deus coloca palavras na boca da gente. Meu nome é Lenildo, né? Algumas pessoas podem não me conhecer. Eu sou trabalhador do NEAM. Sou professor, sou poeta, sou escritor, compositor. Eu brinco também de que sou liso, para as pessoas não pensarem que eu sou rico por fazer essas coisas todas. Né? Nem tudo na vida a gente faz porque dá dinheiro, a princípio, né? Pode até render depois. Mas a gente deve fazer as coisas porque Deus nos deu talento e porque a gente pode interferir de maneira positiva na vida de outras pessoas. Quando a gente trabalha com uma palestra, a gente trabalha com a fé das pessoas, né? O que nos une. Quando é uma poesia, a gente está mexendo com o sentimento. Exato. E não tem coisa melhor do que ver alguém que se identifique com o seu sentimento, né? Quando a gente coloca... Eu sempre digo, quando eu vou dar minhas palestras também na parte artística, que todo mundo pode ser um poeta, uma poetisa, e pode ser um filósofo ou uma filósofa. Porque todas as pessoas têm a matéria-prima para serem filósofas ou filósofos, que é uma visão de mundo. Então, a nossa visão de mundo ela pode ser estreita ou ela pode ser mais ampla, de acordo com as experiências que a gente se propõe na vida. Então, todo mundo tem uma visão de mundo. E todas as pessoas podem ser poetas ou poetisas, porque a matéria-prima da poesia, da música, né, das artes em geral, é o sentimento. E todo mundo tem um sentimento dentro de si. Então, às vezes, a gente tem a vergonha de exteriorizar. A gente tem medo da censura dos outros. O que não deve acontecer, já que é uma coisa que demonstra muito da nossa essência, né? Então, para começar, né, esse tema que fala a respeito de família, eu tenho uma poesia que tem esse título, Família, que foi justamente o que me inspirou a fazer essa palestra. Eu sempre procuro temas assim que depois eu possa pesquisar. Às vezes, quando eu sou consultado, ainda nem defini. Aí vem aquele pensamento, depois eu vou atrás, porque vai me enriquecer também. A palestra, embora ela possa parecer, principalmente quando ela era presencial, possa parecer que é para o público, mas a palestra ela é para o palestrante também, na mesma proporção que para quem está assistindo. Por quê? Porque eu também tenho que aprender aquilo que eu estou ensinando. Porque se eu não aprender aquilo que eu estou ensinando, eu estou jogando palavras vazias que nem eu mesmo acredito. Então, faz parte do meu processo também de tratamento de evolução espiritual. E a palestra é o cartão de visita, né, do Centro Espírita, é onde as pessoas elas são recebidas. Então, essa poesia Família, ela diz o seguinte: Deus, Pai de Jesus e meu também, eu te amo, meu Senhor, amém. Eu te louvo, meu Senhor, amém. Abençoa, meu Senhor, amém. Dá-me a tua paz celestial e me livra de pensar no mal, me livra de fazer o mal e me livra de sofrer o mal. Peça bênçãos ao Pai, que lá do céu te proverá. Abba, meu Deus, Senhor, que me criou no amor, perseverar na oração, para te encontrar na salvação. Deus, o Pai de Jesus de Nazaré, água viva, a fonte da fé, o pão da vida é o meu Deus Javé, o pão da vida é o meu Deus Javé. Então obrigado. Essa poesia, ela tem esse objetivo de falar de família, porque às vezes as pessoas confundem um pouco.
Jesus com Deus. Né? Tem que dizer, Jesus meu Pai, né? Jesus criou o mundo em 7 dias, que foi Deus que criou, e foram 6 dias, né? No 7º ele descansou, então no 7º já estava pronto. Então Jesus não é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Deus é nosso Pai, né? Jesus é nosso irmão e nosso mestre, porque é o amor encarnado. Ele veio aqui à Terra para nos ensinar pelas palavras e nos ensinar pelo exemplo também. Jesus não só dizia as coisas, ele também praticava. Ele ensinava a perdoar e perdoou. Perdoou até na hora da morte, perdoou seus algozes. Né? Perdoou os soldados que estavam lá, além de ferindo, de maltratando, ainda achincalhando, e ele perdoou. Né? Ainda disse, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoou, né, o ladrão que estava lá ao seu lado, porque viu sinceridade nas palavras dele, viu arrependimento de verdade. Então, até o último momento, Jesus foi capaz de ensinar, na sua passagem pela terra, de ensinar a partir do exemplo, e o exemplo é muito mais forte do que as palavras. Então, essa poesia é família. Tem gente que me pergunta por que família, e diz assim, nessa poesia não fala a palavra família em nenhum momento. Eu digo justamente por isso, porque Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão. Nossa família é muito forte. O que é que nossa família precisa agora? Nossa família precisa ser unida. Isso. Né? A gente praticar de verdade a fraternidade, né? Que é a questão da irmandade. Deus não faz distinção entre os seus filhos. São todos iguais. Então, a gente praticar a fraternidade, porque a receita para uma vida boa é a fé em Deus, a família unida e os amigos de verdade. Então, a gente não vai tratar a família somente como uma família que está próxima a nós, né? Mas a família, a humanidade inteira como uma família. Porque foi assim que Jesus tratou. Naquele momento que Jesus veio para cá, os judeus eram muito seletivos, né? Judeu dava valor a judeu. E Jesus não teve isso. Ele falava com todo mundo, com os cobradores de impostos, falava e tratava com respeito, né? Aquilo que a gente falou. Ensinava o respeito pelas palavras e respeitava. Tratava igualmente as prostitutas, os soldados romanos, a samaritana, né? Tem aquela passagem que até na música, na poesia fala, né? Água viva, a fonte da fé, que é um momento em que a samaritana vai pegar água no poço e Jesus está lá, e os discípulos tinham saído de perto e Jesus pede água a ela. É claro que ela não fala com essas palavras que eu vou dizer, mas é como se ela dissesse assim, você, um judeu, me pedindo água. Como assim, falando comigo. Né? Porque os judeus consideravam os samaritanos judeus de segunda categoria, porque tinham se misturado com outros povos. Né? E Jesus responde na maior naturalidade, né? Eu estou com sede. Né? Eu estou com sede. E se coloca como água da vida. Quem beber dessa água jamais sentirá sede novamente. Né? Então, é um exemplo de respeito ali. E família, no dia da gente, é complicado. Cada um tem a sua e cada uma do seu jeito. E até um programa na televisão que era a Grande Família, que era o maior barato, né? Assim, muito divertida, que retratava, parecia que aquilo era real. Parecia que era uma coisa feita ao vivo, um reality show desse, só que o reality show ainda tem coisas armadas. Mas aí parecia que era uma casa que era filmada com câmeras escondidas, né? Aquela Grande Família. Então a gente sabe que toda família tem seus problemas. Mas harmonia não é falta de problema. Harmonia é a gente se equilibrar diante dos problemas. Porque problemas sempre vão existir. Mas a gente todo dia tem que ter um motivo forte para levantar da cama e enfrentar esse mundo, né? Enfrentar as dificuldades desse mundo. E muitas vezes, para muitas pessoas, o maior motivo é a família. Principalmente depois que a gente tem filhos. Isso. E os filhos passam a ser vidas mais importantes do que as nossas vidas. É uma parte da gente que anda pelo mundo. E a poesia não, a família do ponto de vista espírita, né, ela tem uma função. Né? É uma experiência divina. Foi como você bem colocou, Hélida, é a grande família universal.
Isso. né? Pode chamar de família divina ou grande família universal, quer dizer, todo mundo como uma coisa só. É a nossa casa, né? A Terra, por enquanto, é a nossa casa. Depois a gente vai passar por outros mundos. Então a Terra é a nossa casa. E todos que moram nela são da mesma família, né? Com as suas diferenças, a gente pode tratar diferenças físicas, diferenças étnicas, mas nunca deveriam ser desigualdades. Porque diferença é uma coisa, desigualdade é outra. Né? Diferente é eu me reconhecer como Lenildo, quando eu sou Lenildo, eu não sou Hélida. Quando eu sou homem, eu não sou mulher. Né? Isso é diferença. Outra coisa é falar de desigualdade. Me colocar como superior a qualquer pessoa por uma característica qualquer. Se o próprio Jesus, quando veio à Terra, foi humilde, por que a gente não vai ser? Qual é o direito que a gente tem de não ser humilde? Já que a única coisa que nos pertence, as únicas coisas que nos pertencem nesse mundo, é aquilo que a gente puder levar dele. Então, o que a gente não puder levar desse mundo não nos pertence. Essa camisa não me pertence, essa caneta não me pertence, esse cordão não me pertence, esse fone não me pertence. O que vai pertencer a mim? Os tesouros espirituais que eu juntar na minha passagem pela Terra, que vai fazer com que na próxima reencarnação eu tenha uma vida melhor. E a família é um local disso. A família é um local para duas coisas, né? Para reparação de algumas coisas que aconteceram em vidas passadas. Às vezes as pessoas não entendem por que algumas pessoas dentro da família têm tantos atritos. E tem coisas que são dessa encarnação também. Não pode botar tudo na conta dos espíritos, não. Tem muita coisa que a gente erra nessa também. Mas vai se somando com aquilo que aconteceu nas vidas anteriores. Né? E para que a gente está aqui? A gente diz, para sofrer. Para sofrer não, está para resolver, para ser feliz, para melhorar. Porque se a gente tem um problema com alguém nessa família e não resolver, o problema é seu, porque na próxima ele vai nascer junto de você de novo. Né? Vai ter mais uma chance. Então é melhor tentar resolver nessa, né? Os problemas das vidas passadas e os atritos, né, que a gente tem no presente. Mas também tem as convergências, tem as afinidades, que podem ser aprofundadas, que podem ser melhoradas. Porque na família a gente aprende a amar ao próximo. O primeiro próximo que a gente aprende a amar na família é aquele próximo bem próximo, que são os da família. Né, que é o próximo bem próximo. Não é o próximo no sentido que Jesus falava, não. É o próximo bem próximo. Por quê? Porque no começo, quando a gente assim vive a solteirice, ou vive a adolescência, a solteirice, a gente diz assim, minhas coisas, tudo é meu. Aí a gente casa. Quando a gente casa, passam a ser as nossas coisas. Né, porque é da pessoa e do parceiro ou da parceira. E quando tem os filhos, aí é que nossas coisas viram nossas coisas mesmo, né? Porque até quando alguém chega para falar, aí diz assim, qual é o nome do herdeiro? Né? Parece que já está desejando o desencarne da gente. Né? Qual é o nome do herdeiro? Mas, porque é uma brincadeira ali, mas que já faz referência àquilo. Que a gente deixa de ser egoísta. Na família a gente deixa de ser egoísta. Na família, quando a gente vê um filho doente, qual é o primeiro desejo da gente? É que aquela doença fosse na gente e não na criança. Só que não é assim. Não é como a gente quer. É tudo como Deus quer. Mas aí já são experiências que fazem com que a gente perca muito do nosso egoísmo, né? De querer as coisas. Aquela ideia de não querer dividir. A gente começa a ser mais solidário dentro da família. E a gente vai aprendendo na família e depois vai praticando isso fora dela. Por que eu digo isso? Porque, geralmente, os valores que a gente aprende em casa, a gente pratica fora. Um bom filho, ele tem uma tendência muito grande de ser um bom pai. Um bom estudante. Um bom estudante, muita gente estuda porque gosta, outros estudam para dar orgulho aos pais em casa, que investiram principalmente o seu tempo e o seu amor
em alguns casos, seus recursos financeiros, mas isso aí entra bem depois, né? Mas principalmente isso, o tempo e o amor, para não chegar em casa e estar recebendo notas ruins, ou os pais estarem sendo chamados à escola para receberem notícias ruins. Às vezes até a nota ruim, ela não é vista de toda como má, porque nós somos falíveis. Mas o principal são as atitudes comportamentais. Quando eu sou professor, né? Chega um pai e uma mãe que vê a vergonha quando sabe que o filho desobedeceu ou desrespeitou, melhor assim, desrespeitou a um dos profissionais da escola ou desrespeitou um colega, porque não foi aquilo que ele aprendeu em casa. Quando eu era coordenador, eu gostava muito de dizer isso, às vezes chamava meus professores, eu tenho muito cuidado com uma frase que é consagrada, mas consagrada erroneamente, que é assim, quando o menino faz uma coisa errada, aí o professor faz, esse menino é fogo, não tem educação doméstica. Nossa. Não diga isso, porque isso pode ser uma injustiça. Na maioria das vezes é, porque o pai, a mãe, ensinou a fazer o certo. E o adolescente, ali, a criança, que decidiu naquela hora não fazer o que aprendeu em casa. Então a decisão foi dele. Quando a gente diz que ele não tem educação doméstica, a gente está punindo aos pais, lá que ensinaram tudo corretamente. E a gente também aprendeu. Eu costumo dizer que se a gente praticasse os 10 mandamentos, o mundo não precisaria de polícia. Então a lição está lá, a lição é uma lição muito antiga, né? Mas o que é que falta? Falta praticar. Porque mesmo sendo antiga, hoje ela ainda é mais necessária do que no tempo em que ela foi criada, né? Os 10 mandamentos, dada a complexidade da sociedade. Jesus ensinou a gente a partir o pão faz 2000 anos. E as pessoas ainda não aprenderam. Então a lição foi dada. E a culpa é de Jesus? Não, a culpa é nossa. Nós que não aprendemos a fazer isso. Então na família a gente aprende a como fazer. E como eu disse, nem toda família é perfeita. A gente aprende também a como não fazer. Um amigo me contou uma história, eu gosto de contar história também para dar uma dinâmicazinha. Às vezes eu acho que o exemplo ele fica mais presente do que o que a gente fala. O exemplo consegue tocar mais, né? Então um amigo meu contou uma história que aconteceu com ele mesmo. Ele passou por essa história e disse que foi assim, foi criado numa família com muitos irmãos. E a mãe era muito zelosa. Eles não eram de muitos recursos, mas a mãe muito zelosa, aquele pessoal que sentava naquele tempo, era muito comum, né, sentarem-se todos à mesa. E tipo da família patriarcal, aquela família onde o pai, né, tem o poder, naquele tempo assim, já se sabia o pedaço da galinha que o pai gostava de comer, então ninguém tocava naquele. Né? Ele era dele, ele podia chegar em casa depois, mas aquele ali era o dele. O lugar de sentar na mesa era tal lugar de destaque. Então a mãe era muito zelosa, as crianças todas à mesa para o jantar, e o pai chegava às vezes embriagado. E quando ele chegava, algumas vezes, ele pegava, puxava a toalha da mesa e derrubava muitas coisas. Só não derrubava tudo porque as crianças conseguiam salvar algumas coisas ali no desespero. Né? E derrubava tudo. De cima da mesa, o pessoal tentava salvar algumas coisas. Só que passou o tempo, e a idade chegou. Com a idade, parou de beber também. E, além de ter parado de beber, chegou a razão, né? Refletiu sobre o que tinha feito durante aquele tempo todo. Na velhice, teve uma velhice mais tranquila. Um dia, um dos filhos, a esposa de um dos filhos, chegou na casa dele. Ela já grávida, já próximo de dar à luz, e chegou lá aperreada porque disse que o filho desse senhor, né, o esposo dela, estava aperreando em casa. Aí o pai disse, não, minha filha, fique aqui, porque aqui a gente toma conta, se ele vier eu converso com ele. E o filho veio, quando chegou lá, que viu a esposa, aí disse, vamos para casa, naquela coisa, embriagado também, chegou embriagado, vamos para casa porque a sua casa não é aqui, e falou para lá, falou para cá, e ela disse que não ia. O pai resolveu se meter, né? Disse, meu filho, faz o seguinte, deixa ela aqui,
quando for amanhã, você vem pegar sua esposa, vocês vão para casa, conversam normalmente e resolve esses problemas. Respeite o estado dela. Ela está grávida, vai dar à luz a um filho seu. Então isso pode até interferir no parto. Ele disse, e o senhor? Aproveitou, né? Agora eu vou me vingar dele. Aí disse, e o senhor? E quando a gente era pequeno fazia muito pior do que isso. E ele achou que tinha vencido o pai com essa observação. E o senhor, quando a gente era pequeno, derrubava as coisas da mesa, chegava embriagado aqui, não respeitava a minha mãe, fazia muito pior do que isso. Aí o pai olhou para ele assim e disse, e você achou tão bonito que agora está repetindo. Eita. Então, a coisa se reverteu completamente, né? Então, a gente aprende também a como não fazer. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, eu bato no meu filho porque eu apanhava do meu pai. E você gostava? E você gostava de apanhar? E principalmente era espancado e vai querer espancar o filho também, vai querer descontar um mal que sofreu com outro mal. Porque se não gostar, não faz. Vai usar de outros mecanismos para poder educar o filho. Assim, eu bebo muito porque meu pai bebia, porque meu tio bebia, porque minha mãe bebia. Isso não é justificativo, isso aí é terceirizar a responsabilidade, né? É fugir dela. E tem gente que usa muito isso, né? Tudo que faz errado, diz assim, foi o Satanás. Tudo que faz de certo, diz, foi Deus que fez. E você não faz nada, não? E o livre-arbítrio, né? Para a gente poder decidir. O bem e o mal, todo dia, ele se apresenta a todos nós. Aí cabe a gente escolher se vai fazer um ou se vai fazer outro. Quando a gente faz o bem, a gente fortalece o lado do bem. Quando a gente faz o mal, a gente fortalece o lado do mal. Então, assim, na maioria das vezes, uma questão de opção, né? É você que resolve agir dessa forma. Você não não veio com o manual para fazer assim ou assim. É na base da razão, da fé e daquilo que eu disse. Da mesma forma que o menino, ele estuda, que gosta de estudar, ele estuda para dar orgulho em casa, a gente, quando faz as coisas certas, a gente também faz Deus feliz. Tem uma bênção que eu gosto muito, quem dava essa bênção era a minha avó Júlia, que dizia assim, bênção avó, ela dizia, Deus te faça feliz. É até um tema de uma outra palestra minha, que é faça Deus feliz. Porque Deus te faça feliz, a gente pede sempre, né, que Deus nos faça feliz. E o que é que faz Deus feliz? É o retorno, né? De tudo aquilo que a gente faz de bom. Tudo que a gente faz de bom agrada a Deus. Então, a família, ela evoluiu assim, ela mudou, né, do ponto de vista histórico. Se a gente for pensar assim, pense numa família, num modelo de família. A gente não tem mais um modelo de família. Porque a gente tem aquela família que é considerada tradicional, que seria o pai, a mãe e os filhos. A gente tem família que é pai e filhos, tem família que é mãe e filhos, tem família que é mãe, mãe e filhos, tem família que é pai, pai e filhos, tem família que é avô, avó e netos, tios e sobrinhos, tem crianças adotivas, e isso é o que menos importa. O que importa é que sempre as crianças tenham alguém para cuidar. Porque onde existiu amor, Deus está lá. Deus está lá, Deus está presente. E como eu disse antes, ele não faz distinção entre seus filhos. Quem está para cuidar tem as bênçãos de Deus. Às vezes ocorrem assim, umas coisas que eu considero um tanto radicais, exclusivistas, desnecessárias. Por exemplo, tem escola que não comemora mais o dia dos pais e o dia das mães, comemora apenas o dia da família. Eu acho desnecessário, acho que podia comemorar o dia do pai, dia da mãe e dia da família. Não tem problema, que aí você ia com quem é a sua referência de pai, quem é a sua referência de mãe, e no dia da família você ia com aquela família que você tem, né? Aquela família que lhe abraça, aquela família que cuida. Uma vez numa escola eu fiz um dia dos pais para uma turma de terceiro ano. E esses adolescentes, eles vão crescendo e vão perdendo essa iniciativa de fazer carinho nos pais. Eles chamavam até de mico, né? Tinham vergonha de quando um pai e uma mãe dão um beijo. Um beijo, um abraço em público, é como se fosse o bebê. E é o bebê mesmo, de papai e de mamãe. Mas eles tinham vergonha disso. Aí eu era o responsável por eles.
há muitos anos. Aí eu disse, olha, acabou essa democracia. Vai ter a festa do Dia dos Pais. Essa até porque Dia das Mães é tudo. Dia dos Pais é uma caneta, é uma meia, né? Então, mas vai ter a festa do Dia dos Pais. Aí os meninos disseram assim, mas professor, o que é que o senhor quer fazer? Eu disse, a gente vai fazer um café da manhã. Aí disseram, mas não vem ninguém não. Eu disse, olha, se não vier ninguém, é porque não quis ou porque não pôde. Mas a festa vai estar pronta, esperando por eles. A homenagem vai estar pronta. E quando chegaram, os pais não sabiam o que iria acontecer. Eu até vi um que chegou, bateu no ombro do filho assim, disse, programa de Indy, viu? Você me trouxe. E ele não sabe o que espera por ele. Aí, quando chegou lá, nem o menino sabia que eu tinha planejado. Eu disse, vai ser o quê, professor? Eu disse, vai ser o seguinte, você vai apresentar os seus pais para os seus amigos. Porque são pessoas que se amam numa ponta e noutra e que não se conhecem. E não se conhecem, porque raramente, nem todos frequentam a casa, né? Um do outro. E, às vezes seu pai pode passar pelo seu colega na rua e nenhum nem outro saber que é uma pessoa tão importante para você. Aí, a primeira menina que foi falar, ela disse assim, a primeira frase dela, eu não sabia, ela era minha aluna há 4 anos, ela disse, eu sou adotada. Eu não sabia que ela era adotada. Aí ela continuou o discurso dela, disse, minha mãe e meu pai já tinham 3 filhos, adultos. Só que eles tinham muito amor para dar, ainda, e me escolheram para fazer isso. O pai e a mãe estavam lá, que esse pai e essa mãe participavam de tudo dela, e foram e abraçaram, aí pronto, né? Foi aquele chororô, aquela emoção, porque falando agora a gente se emociona. Verdade. E depois chegou outro menino e disse assim, aquele ali para vocês é meu tio. Só que para mim ele não é o tio. Eu tive um problema com meu pai, que eu não vou dizer aqui, que não cabe, né? Ele falou. Mas ele para mim é meu pai. Eu queria ser a metade do homem que ele é. Aí o Tinha de Lágrimas foi indo embora. Todo mundo ficando lá desidratado. E aquele pai que bateu no ombro do filho, que disse assim, programa de índio, você me trouxe. Esse aí, nem ele conseguia falar, nem o filho. Eles só faziam chorar e se abraçar. Chorar e se abraçar. E isso já transmitia muita coisa pra gente. Muita coisa. Não precisava nem falar. Verdade. Ali a gente já via o amor muito presente, né? Só precisou o quê? Um despertar. Porque às vezes a gente diz assim, não vou dizer pro meu pai, pra minha mãe que eu amo, não. Porque já sabe, né? Já sabe, não precisa dizer. Mas é muito bom ouvir das outras pessoas, então também é muito importante falar. Isso. E para Deus também. Como é que a gente consegue fazer essa declaração para Deus? A gente consegue fazer essa declaração para Deus através da oração. Isso. A oração é aquele encontro com Deus. E quantos dias nós, né, não nos esquecemos de fazer isso? Né, de parar de verdade para fazer esse momento sem ter aquela coisa de terminar de fazer a oração e não ter lembrado de ter feito a oração. Sem ter feito de maneira mecânica, né? Sem ter sido de maneira automática, né? Colocando ali o nosso sentimento de verdade. Então, isso mostrando como são as famílias, né? Naquele micro espaço ali, a quantidade de famílias que a gente teve, né? O tio, o sobrinho, a menina que foi adotada, o outro que estava com o pai ali presente. E a gente vê como isso repercute em outros campos. Então, o Humberto de Campos tem uma história que ele fala, a gente pode fazer uma ligação assim com a família. Ele conta uma história de um rapaz que matou um senhor para ficar com a riqueza dele. Ele disse, eu sou jovem, tem muito mais o que fazer com esse dinheiro do que esse idoso. Ele tinha contato com o idoso e matou esse idoso para ficar com o dinheiro. Resolveu fugir daquele lugar e fazer vida noutra parte. Só que depois que esse jovem mata esse idoso, uma sombra fica perseguindo ele. Para todo canto que ele é, uma sombra apenas, né? Perseguindo ele, né? E ele conhece uma mulher, começa a namorar com ela, pega o dinheiro, né, a pequena fortuna que ele conseguiu ali furtar do senhor,
e investe em algumas coisas, começa a se dar bem e casa com essa moça. E em um momento a sombra para de persegui-lo. Então, quando é que a sombra para de persegui-lo? Quando ela engravida. Oh, Quando ela engravida, aquele bebê é o espírito reencarnado daquele idoso que tava ali ele ao matou. lado. Poxa. E o que é que vai acontecer? Aquele idoso ele vai reaver tudo o que tinha lhe sido tomado, Pedido, né? né? Tudo que Interessante. ele, porque o dinheiro vai voltar como herança. Voltou como herança para ele. E ele ainda conseguiu, né, o carinho, o amor da mulher que aquele jovem amava, né, que seria a mãe dele agora, no caso. E eles tiveram uma relação que tinha seus tumultos por aquilo que a gente falou, mas Isso. também tinha seus momentos de afinidades, né, que foram resolvidos através desse convívio. Mas foi uma oportunidade que tiveram e que aproveitaram, porque através desse véu do esquecimento a gente não fica sabendo, né, mas ainda bem que existem essas comunicações para a gente saber que nós devemos resolver os nossos problemas aqui. Aparar as arestas. Como para as arestas com as pessoas que são da nossa família agora e outros que a gente acha que não, mas que não estão no nosso convívio familiar, mas que foram nossa família em outros momentos, né, que pode vir na forma de uma esposa, de um esposo, né, de alguém do nosso convívio que a gente não sabe explicar por que não consegue gostar daquela pessoa. Né? Tem que dizer assim, eu não sei, eu olho para fulano e não gosto dele, né? Não gosta feito criança, que a gente vai dar uma comida e diz assim, come fulano, eu disse, não quero, por que eu não quero? Porque eu não gosto. Mas já comeu? Não, não comi, mas eu não gosto. A gente muitas vezes faz isso com algumas pessoas. Né? A gente consegue ter esse grau de imaturidade espiritual. Né? Não consegue aceitar a forma como algumas pessoas são, de dentro ou de fora da família. E como nós somos perante Deus, né? Como são os filhos perante Deus? Tem a parábola do filho pródigo. Dentro de família, acho que qualquer família, né, que tem mais de um filho, existe a questão da ciumeira. Né? E meu pai gosta mais de mim, minha mãe gosta mais de mim. Geralmente a gente diz que gosta mais do outro, né? Gosta mais do outro. Tem a ciumeira. E na parábola do filho pródigo fala um pouquinho a respeito disso. Né? Somente para traçar assim de maneira rápida, sem ser também superficial, um filho, né, pede para que o pai divida a herança em vida ainda, né? E o pai amava tanto o filho que resolve fazer a vontade dele e divide a metade dos bens para ele. A primeira providência do filho é partir para o estrangeiro para viver aventuras e gastar o dinheiro achando que aquele dinheiro não teria fim. Né? Quem não é acostumado a conquistar as coisas, que ganha fácil, aí acha que aquilo ali não tem fim, né? Não sabe administrar. Nunca teve a propriedade nem de conquistar, nem de administrar. Então ele parte para o estrangeiro, aí se envolve com prostitutas, com bebida, com luxos, com viagens, com jogos, e termina ficando tão pobre, que o único emprego que ele arranja, não era acostumado a trabalhar nas terras do pai, já que era um homem rico, num local onde se criavam porcos. E a fome nesse lugar era tão grande que ele queria comer a comida dos porcos. Só que primeiro eram os porcos, né? O que sobrasse é que ficava com eles. Até que ele tem a ideia, né? Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá qualquer servo vive melhor do que as pessoas daqui. E ele volta para a casa do pai e diz, né? Chega lá, eu digo a ele, né? Pequei contra o céu e pequei contra ti, me aceite como seu servo. O pai, antes dele dizer qualquer coisa, o pai já avista de longe, já sai correndo. Né? Quando chega perto dele, já grita para os seus funcionários, traga a melhor roupa para o meu filho voltou. Coloque um anel no dedo dele, separe lá o novilho mais gordo que tiver e vamos comemorar. Quando o outro irmão chega, né, porque continuou trabalhando, ajudando o pai, que vê aquela festa toda, pergunta o que está acontecendo e vão explicar para ele, dizer assim, teu irmão que voltou aí, teu pai está comemorando, né, a volta dele. Aí o outro filho, né, que tinha ficado ao lado do pai, vai reclamar, né, meu pai, eu sempre trabalhei, fiz tudo, não quis fazer o que ele fez, de despedaçar a fortuna,
e nunca tive, né, um novilho para comemorar, para celebrar com meus amigos. O pai disse: meu filho, não se preocupe, tudo que eu tenho aqui é seu. Agora, seu irmão estava vivo e retornou para a gente, né? Então, a alegria é essa. Por que o pai se preocupava com aquele que foi embora? Porque geralmente os filhos que dão mais trabalho são aqueles que precisam mais da nossa atenção. Isso. Como Jesus falou também, quem é que precisa do médico? Quem está doente. Quem está saudável, quem está são, não precisa do médico. Então, o próprio Jesus veio para esse mundo para trazer as pessoas para esse lado do bem. Como ele dizia, né? Quando alguém se arrepende, quando alguém se muda de verdade, né? Faz essa reforma íntima que a gente fala, né, na nossa doutrina, né? O mundo espiritual fica em festa. Fica em festa. É muito mais do que assim, 100, 1000, dos que já estão indo bem, continuarem indo bem. Isso. É quando conseguem resgatar um espírito para esse lado. E como é que a gente deve proceder? 10 né? minutos, tá? Tá bem. Deus procede dessa forma, né? Como é que Deus procede? Deus procede cuidando de todos, principalmente daqueles que demandam mais cuidados pela sua natureza, assim, mais um tanto irresponsável, menos cuidadoso com as coisas, né? Então Deus cuida de todos, principalmente desses que demandam mais cuidados, porque senão eles vão desafinar, né, em relação à vida. E como é que as pessoas devem fazer em relação a Deus? Aí nós temos a outra parábola que Jesus conta, que é a parábola dos talentos. Talento na época era uma unidade de medida. Um talento equivalia a 6.000 denários, ou 6.000 dracmas. Denário era moeda em Roma e dracma moeda na Grécia Antiga, eram mais ou menos equivalentes. Então, quando fala assim, um talento, parece que é pouca coisa, mas não era não. Um talento equivalia a 6.000 dracmas, ou denário. Denário que vai dar origem a dinheiro, né? Denário. Então, um denário equivalia a um dia de trabalho. Então, um talento equivalia a 6.000 dias de trabalho. Então, era muito dinheiro, porque às vezes a gente fica com pena do servo que recebeu um talento só. Vai dizer, mas o bichinho recebeu um talento só. Por que outro recebeu 5 e um recebeu um só? Né? Aí o que acontece com esses talentos? Isso é apenas uma analogia, uma comparação. Né? O senhor vai viajar e distribui os talentos. 5 com um servo, 2 com outro e um talento com um terceiro. O primeiro vai, logo que o senhor sai, que viaja para outro país, ele vai, investe aquele dinheiro e consegue multiplicar aquele dinheiro. O segundo também toma a mesma atitude, né? Recebeu 2 talentos, uma atitude. E o terceiro pega o talento e enterra. Essa parábola gera assim, interpretações muito errôneas a respeito. Né? Porque o que acontece? Quando o senhor volta, ele vai pedir as contas, né? Foi o que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês. Tem pessoas que pensam que talentos são os dons. Na verdade, são. Mas lá na história, o talento era o dinheiro. Né? Então, o que foi que eu fiz? O primeiro conseguiu transformar 5 em 10. Aí o senhor elogia, né? Servo bom, é que soube aproveitar o que eu fiz por ele, né? As oportunidades. O segundo toma a mesma postura e transforma 2 em 4. E o último chega lá e diz, ó, como eu soube, né, que o senhor é muito rigoroso com as coisas, eu peguei e enterrei. E o senhor fica chateado com aquilo. Né? Porque esse senhor seria Jesus, né, que veio para cá e deixou a lição para a gente. Os servos seriam os discípulos e nós depois. E os talentos seriam as nossas habilidades, os nossos dons. Então, eles não devem ser usados em nosso proveito. E também não devem ser colocados lá à parte, em desuso. Porque isso aí é menosprezar o que a gente recebeu de Deus. Imagine uma pessoa que tem o poder de curar, é um bom cirurgião, é um bom médico e não faz. Ou então, quando faz, é somente em benefício próprio, é somente para ganhar dinheiro. Imagine uma pessoa que tem a possibilidade de alegrar outras pessoas e que não faz. Uma pessoa que pode ajudar outro que está ali numa condição inferior e não faz. Então está desperdiçando aqueles dons, aqueles talentos que Deus deu. E uma hora, né, todos nós vamos prestar contas. Porque para que servem os nossos talentos?
Os nossos talentos, eles servem para a gente retribuir, principalmente com aqueles que são os mais vulneráveis na parte do amor ao próximo. Tem aqueles que precisam de muito mais atenção, que são os mais vulneráveis na sociedade, né, em todos os tempos e hoje muito mais. Em alguns casos chegam a ser colocados como invisíveis. Então, quem são os mais vulneráveis hoje na sociedade? São os pobres, os idosos, as crianças e os doentes. Quem faz por esses, está fazendo por Jesus, está fazendo por Deus. E está fazendo por si mesmo. Embora muitas vezes não tenha consciência disso. É diferente da autopromoção, né, de alguém que faz uma coisa para divulgar seu nome. No Evangelho, né, segundo o Espiritismo, já diz, já recebeu seu pagamento, já bateram palmas, já mostrou na televisão, então já recebeu o pagamento. Diante de Deus, só vale aquilo que é feito no sentido da caridade. E a caridade, ela não precisa de holofotes. Ela deve ser feita de maneira silenciosa. Né? Então, para Deus, não existe o eu, existe o nós. Né? Existe o nós. E é interessante observar isso. Eu estava pesquisando hoje para terminar, para finalizar o argumento da palestra. E quando perguntaram a Jesus como era que se fazia para orar, Jesus disse que coloca o sentimento, mas dá umas orientações ali que ficou pública como o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que ele trata de várias coisas. Mas a gente já vê no próprio nome, que é Pai Nosso, não é Pai meu Pai. É Pai Nosso. É Pai de todos, e todo, de todos. E todo o Pai Nosso, ele é feito na primeira pessoa do plural. Não é na primeira do singular. Não sou eu que estou pedindo. Eu sempre... livrai-nos do mal. Né? O pão nosso nos dai hoje. Então é como se eu estou pedindo para mim e estou pedindo para os outros. E veja que quem primeiro fez essa oração foi Jesus. Então, ele próprio se colocava em pé de igualdade com a gente. Né? Dizendo assim, somos irmãos. Então, Pai Nosso é Pai meu, seu, da pessoa que está lá do outro lado da rua, que está passando lá na estrada, é Pai de todo mundo. Então, Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, que é dividido na parte física e na parte espiritual, e que a gente cuide também desse universo que a gente vive nele, porque essa terra é a nossa casa e a casa de outras pessoas. Então a gente tem que cuidar dela, porque quando a gente cuida dela, a gente está cuidando de uma herança que Deus deu a todos, e não só a mim. Verdade. E a casa e família tem uma ligação muito grande, né? A casa e a família é uma ligação muito forte, porque quando se fala de casa, tem-se a ideia de lar. O lar, na Roma Antiga, era os deuses dos antepassados. E a casa, ela pode ser numa comunidade extremamente perigosa. Mas a pessoa que mora naquela casa, naquele lar, quando ela entra ali, que fecha a sua porta, ela diz assim, agora eu estou em casa. Então, traz aquela ideia de segurança, de conforto e da presença de Deus ali. Então, para finalizar, eu vou recitar uma poesia minha chamada Vida. A gente não nasce numa família ou a gente não tem os convívios que a gente tem por acaso. Nada é em vão. E essa poesia ela finaliza com isso, dizendo que nada é em vão. Então ela diz assim, vida, todos passam nessa estrada. Vão, vem, vem, vão. Encontro, reencontro, chegada, partida, nunca em vão. Então, a gente tem que ter um compromisso com a nossa história, para quando a gente chegar no final da vida, que a gente não sabe quando a gente olhar para a nossa história, para a nossa biografia e dizer assim, o que é que eu fiz da minha vida? E ter orgulho disso. Ter orgulho de si, aquele orgulho de missão cumprida. E ter a felicidade do orgulho que deu a Deus, que é o nosso Pai. Então, sejamos todos o brilho da luz de Deus. Olha, Helenildo, muito
muitíssimo obrigada. Eu estou encantada, mais uma vez, a sua explanação de uma forma simples, objetiva, passando a mensagem do nosso Pai Maior, do Mestre Jesus, como um propagador do Evangelho, do que ele nos pede, né? Que é essa harmonia, essa junção, essa fraternidade. Sinta-se abraçado. Todos nós que fazemos o NEAM, que estamos aqui nesta live e que futuramente outros vão assistir, porque elas vão estar gravadas, né? Então, sinta-se abraçado, muito agradecida mesmo por tudo que você nos passou. Adorou, olha, foi ótimo a sua explanação dessa noite. Muito, nós estamos, assim, presenteados com a sua explanação. Muitíssimo obrigada mesmo, viu? Eu vou fazer o Muito, seguinte, agora vou passar umas mensagens da casa e depois a gente termina com a prece, tá certo? tá bem. Bom, os avisos da casa, nós vamos sempre lembrar das palestras que são realizadas terças, quartas e quintas, pelo Instagram, às 20 horas, e logo mais estaremos também através do YouTube com elas, mas já temos algumas que já estão gravadas, que já estão disponíveis no YouTube. Pedimos que assistam, que deem seus likes, que também divulguem e que convide familiares e amigos para continuarem ali, para assinar, para participar pelo YouTube, pelo Instagram, da família NEAM. Somos muito agradecidos a todos que estão participando conosco. Também temos o plantão do NEAM, que é realizado todas as quartas e sextas, das 14 às 16h30, e isso de uma forma presencial, para que possamos receber doações que são estas, nós distribuímos para as cestas básicas, nós temos uma relação de pessoas cadastradas que recebem essas cestas básicas, principalmente agora no período da pandemia, em que tudo mais se dificultou, nós precisamos muito da colaboração de quem possa ir ao NEAM fazer essa doação. Também temos uma conta que nós divulgamos nas redes sociais do NEAM, para que possamos também, de alguma forma, receber donativos que ajudem na manutenção da casa. Campanha do Quilo está sendo de forma presencial, todo domingo às 7h30, é uma maneira também, já é um tratamento desobsessivo. Sintam-se convidados a todos que não participem assim, que não façam parte do grupo de riscos, né? Esse, no caso, não. Mas que vão de tênis, de calça comprida, com uma camiseta, que possam participar. Vejam como é gostoso esse trabalho da campanha do Quilo. Temos os tratamentos à distância, tratamento esse, gente, uns estão sendo realizados de 8 às 22 horas, vocês podem ir lá, tem o WhatsApp, passar a mensagem, a solicitação, é só colocar o nome e o endereço, não precisa citar se é doença, colocar figurinha, colocar mais nenhum comentário, porque nós já sabemos todo o procedimento, e quanto menos informação, só colocar de forma objetiva, já nos auxilia e não sobrecarrega a caixa postal. Então, portanto, pedimos que respeitem esse horário de 8 às 22, já foi estendido esse horário para que possamos dar esse atendimento. O doutor Irineu, de forma carinhosa, atende a todos, mas só em extremo casos de urgência mesmo, que precise passar desse horário, é que façam uma solicitação, mas dentro do possível, no horário de 8 às 22 horas. Esses trabalhos virtuais, o NEAM não parou. Podem ver que na nossa rede social temos o estudo do Evangelho, que está sendo realizado no Meet. Quem quiser participar, veja com o Roberto, procure ver no neam.olinda. Qual é a forma de participar do Evangelho no Lar? É fundamental, é tratamento também, como as palestras, para você ver tudo que nos foi passado agora, como eu disse, de uma forma simples e objetiva, mas é tratamento. A gente vai assimilando o conteúdo, vai descortinando o véu da ignorância e vamos aprendendo e nos fortalecendo nessa jornada evolutiva. Então, estão todos aí, os anúncios, participem, assistam às palestras, divulguem, que ficaremos cada vez mais aí, ó,
em harmonia, em sintonia, com o bem, com o Evangelho, com Jesus no coração e, acima de tudo, com o nosso Pai, o nosso Criador. Eu vou dar agora a prece final. O nosso amigo Lenildo me deu essa honra de concluir a prece e que possamos agora já, desde já, nesta sintonia, nessa vibração de amor e de paz, agradecer a tudo que nos foi passado esta noite. Obrigada, Pai amado, por tudo que nos concede, pela família universal, que possamos cada vez mais amar, respeitar, perdoar, tolerar e, acima de tudo, amar a Ti, amar a Jesus, amar essa espiritualidade maravilhosa que está sempre nos assistindo. Que possamos, Mestre Jesus, sob teu amparo, sob a tua proteção, continuar a nossa caminhada, firmes e fortes, perseverando e ajudando também a todos que puderem passar pelo nosso caminho, divulgando, propagando o teu evangelho, o teu amor. Obrigada a todos, amigos que estão conosco pela live. Obrigada, Senhor, pelo teu amor também, por tudo que nos concede. Que a paz esteja com todos e, com a permissão do mentor da casa, Dr. Aristides, damos por encerrado a palestra da noite de hoje. Fiquem com todos abraçados, amados. Amigo Lenildo, mais uma vez, muito obrigada. Um beijo enorme no coração. Paz e luz, hoje e sempre. Que Tudo de assim bom para seja. vocês. Muito obrigado. Até mais, amigo. Muito obrigada. Boa noite, boa noite. Deus. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.